Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Glória a Deus. O texto é Marcos, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 14. Glória a Deus. Marcos 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero falar de minha alegria em poder estar aqui nessa manhã. E como é bom poder estar na casa do Senhor, irmãos. Assim que eu cheguei, estava conversando com o presbítero Quintela sobre o desafio de trabalhar fora e que às vezes nos limita a estar na casa do Senhor com mais frequência. Eu disse para ele que um dos dias mais difíceis são os domingos, sobretudo os domingos da ceia. E depois a nossa irmã Deise, não é isso? Contou aquele testemunho aqui, eu fiquei sentado ali dizendo: Senhor, eu só quero estar aqui. Se o meu pastor quiser ministrar hoje, já está valendo, por outro para servir. Eu quero estar aqui só adorando, desfrutando da presença do Pai, porque Deus é muito bom. Marcos capítulo de número 16, capítulo 14, o verso 12. Obrigado. Marcos 14, verso 12. Depois do 12, vamos pular para o 26. Se eu posso ler, diga amém. Marcos 14, 12 diz assim: E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam uma Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? 22. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. O partiu, deu-lhes e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos. Na verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Quem pode dizer amém? Podeis sentar. Deus abençoe nosso pastor Eliel Veras, toda a sua família, pastor Ruberval, pastor superintendente da congregação de Marinha Grande, os demais obreiros. Deus abençoe a todos. Amados, o texto que está em apreço narra duas das principais festas do calendário judaico sendo observadas por Jesus e os seus discípulos. É a festa dos pães ázimos e em seguida a festa de Páscoa. Essas celebrações estão na categoria das chamadas festas de peregrinação. Os discípulos estavam comendo o pão ázimo e perceberam que alguns dias depois seria a festa da Páscoa. Quando nós falamos do pão ázimo, lembramos a saída do povo hebreu da terra do Egito. O pão ázimo parece mais uma espécie de bolacha d'água, 30 centímetros de espessura, 5 milímetros, 30 centímetros de diâmetro, 5 milímetros de espessura. E na semana dessa celebração, todo pai de família deveria percorrer sua casa e remover dela toda a porção de levedura. O pão ázimo é um pão diferente porque ele não leva o fermento.
Porém, essa questão vai muito além do aspecto gastronômico. Quando nós falamos do pão asmo, ele tem também um reflexo de um princípio espiritual. Porque o pão asmo, pelo fato de não levar fermento, ele demorava menos tempo para ficar pronto, não precisava do tempo para deixar levedar. E capítulo 12, aos Hebreus, o Senhor diz a Moisés: essa é a madrugada do livramento, essa é a madrugada da fuga. Comereis calçados os vossos pés, cingidos os vossos lombos e com cajado na mão. Comereis apressadamente. E quando nós olhamos esse aspecto, ainda no sentido espiritual, fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Então, Israel precisou voltar-se para Deus, remover de si toda mistura, para que o Senhor viesse os libertar antes que toda a massa se perdesse, levedasse, e o Senhor interviu na causa do seu povo. Em seguida, a celebração de Páscoa. Páscoa no hebraico é Pes, que significa passar por cima da marca, poupando. Jesus está com os discípulos na mesa da Páscoa, e um dos discípulos pergunta para ele: Senhor, Páscoa está chegando, onde é que vamos preparar? Aí Jesus vai dar uma coordenada aos seus discípulos, conforme Lucas, capítulo 22, e o verso 8, vai dizer que Jesus chama Pedro e João e dá uma coordenada: vocês vão à cidade, chegando lá vão me encontrar um homem com um cântaro d'água na cabeça, quando vocês avistarem, segue ele, na casa que ele entrar, vocês vão entrar, e quando encontrar-se com ele, pergunta para ele: onde o Senhor comerá a Páscoa? Assim aconteceu, amados. O texto diz que os discípulos, chegando na cidade, encontraram um homem, chegaram na casa. O Dr. Russell Norman Champlin vai dizer que quando eles se apresentaram ao homem, que o homem disse: vem comigo. Subiram ao cenáculo no andar superior, e a Bíblia diz que tudo já estava preparado. Quando diz que tudo já estava preparado, o historiador diz que até o cordeiro da Páscoa já estava pronto para servir, porque o Senhor nunca dá uma direção errada, equivocada para o seu povo. Ele tem um mapa. E Jesus dá uma senha, irmãos, porque até então ele poderia dar a coordenada, o endereço completo na plenitude, porém ele traz uma senha, porque Judas só estava aguardando o momento para entregá-lo. E Jesus já havia dito em Lucas 22:15, quando estava com os discípulos, na narrativa de Lucas, na mesa, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: como eu desejei comer convosco essa Páscoa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu fiz de tudo para não perder esse momento, até ocultar do traidor o local onde nós estaríamos reunidos. Irmãos, isso aqui é lindo. Jesus não gostava de perder ceia. Pastor, hoje não vai dar não, porque é aniversário de um amigo, hoje é dia de fazer o cabelo. Jesus disse assim: como eu desejei comer convosco essa Páscoa. Glória a Deus, isso é muito forte. Queridos, Jesus está na mesa com os discípulos. E agora eu queria que você prestasse um pouco mais de atenção, porque quando ele toma nas mãos os utensílios daquela celebração, nessa hora, aquela celebração vai ganhar uma nova frequência. Nessa hora, aquela celebração vai operar em uma outra esfera e ganhar um outro sentido, porque a partir dali, aquela celebração não seria mais realizada em função de algo que havia acontecido no passado.
A partir dali, aquela celebração ia estabelecer um marco de um tempo novo no próprio Cristo. Vejamos, quando ele toma o suco, o vinho, a expressão é: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por muitos. Irmãos, já mudou a configuração da celebração. É uma nova aliança, é um novo tempo, é uma nova porta que se abre. E digo mais, já não é mais o sangue do animal. Ele diz: agora será no meu sangue. Isso aqui é tremendo, amados. Isso aqui é forte, porque em Levítico capítulo 4 e o capítulo 16 vai nos informar sobre a lei do sacrifício. E a lei do sacrifício em Levítico diz que quando o sumo sacerdote ia sacrificar, trazia-se o animal até ele na porta da tenda da congregação. E quando ele ia sacrificar, colocava-se a mão sobre a cabeça do animal, imputando a ele a culpa e o pecado do ofertante, do povo. O animal era imolado no altar do sacrifício. E é interessante que o texto diz que uma parte do sangue do sacrifício o sacerdote tomava numa bacia e ele entrava no santuário. Quando ele chegava no santuário, o texto de Levítico diz que ele molhava a ponta do dedo e aspergia 7 vezes diante do Senhor o sangue daquele animal na frente do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Depois ele iria novamente, molhava a ponta do dedo naquele sangue, dirigia-se até o altar do incenso aromático, tocava nas 4 quinas daquele altar. Quando ele saía, o sangue que sobrava era depositado na base do altar. A base do altar, segundo o texto, diz que tinha uma espécie de calha que drenava aquele sangue. O aspecto espiritual disso aqui significa que quando aquele sangue era drenado, representava a santificação do altar, do santuário, do povo e do sacerdote da terra. Porém, queridos, o que nós observamos é que o escritor aos Hebreus vai nos informar que isso aqui era apenas um paliativo. Porque ano após ano o ritual deveria acontecer. E ele começa a dizer no capítulo de número 9: era só um paliativo, não resolvia o problema, só encobria. Porque se resolvesse, não seria necessário oferecer ano após ano. O cenário era o mesmo. E você sabe melhor que eu que tudo aquilo que é paliativo estará aguardando algo permanente. Tudo aquilo que é provisório está esperando a forma definitiva da resolução. E o escritor aos Hebreus vai dizer que tudo aquilo era sombra de coisas futuras, ainda não era a plenitude dos fatos. Aí ele começa a dizer: nós precisamos de um sumo sacerdote que não precise oferecer sacrifício por ele mesmo e depois pelo povo, ano após ano, ritual após ritual. Meu Deus do céu, estamos perdidos. Nunca que esse problema será resolvido. Claro que não. Páscoa, é claro que não. Estamos na Páscoa. Jesus estava sentado na mesa da Páscoa, apontando para um futuro estabelecido nele mesmo, e estava perguntando para os discípulos: estão preparados para um novo tempo? Estão preparados para uma nova porta que está para se abrir? Aí eles começam a dizer: do que o Senhor está falando? Aí ele começa a dizer: o sangue do animal não resolveu o problema. O sangue do animal abriu a porta de um livramento geográfico limitado e exclusivo à nação de Israel. Eu imagino os discípulos dizendo: Senhor, estamos falando da peregrinação do deserto.
É verdade, Senhor, estamos falando do mar vermelho que se abriu, adentramos a pés enxutos. Senhor, estamos falando da dedicação do templo, que quando Salomão foi dedicar ao Senhor, a glória desceu, encheu a casa e tomou todo lugar. Aí o Senhor começa a dizer, mas só que foi insuficiente. Jesus começa a dizer, é verdade, mas o que eu estou estabelecendo é um tempo novo, de uma porta maior. E ele começa a dizer, se preparem, porque um livramento está chegando, uma porta maior está chegando, e essa porta vai trazer um livramento que não é limitado, não é geográfico, não é exclusivo a essa nação ou aquela nação. A porta de livramento que eu estou abrindo vai ser ilimitado, vai ser universal. A porta da graça se abriu para que nós pudéssemos entrar, e hoje estamos celebrando a Páscoa. Eu não sei se você compreendeu, mas o cenário nós estávamos caminhando a passos largos para uma perdição eterna, sem esperança de paz, de alegria, de salvação. Mas a nossa história cruzou com a história do Galileu, e ele abriu a porta dizendo, no meu sangue eu abro a porta para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Quem pode celebrar a ele nessa manhã? É uma manhã de Páscoa, estamos aguardando a festa da gratidão, mas a festa da gratidão já começou. Só estou aqui por causa dele, a minha casa só chegou por causa dele. A porta se abriu. Quem toma posse dessa paz, desse livramento e da vida que emana da cruz de Cristo, celebre a ele nessa manhã, porque uma porta se abriu. E quando essa porta se abre, nós adentramos e entendemos uma verdade: a morte de Cristo não foi um acidente, foi um decreto do Pai. A morte de Cristo não foi a vitória do inferno, não foi a derrota dele. E quando nós observamos essa verdade, é tremendo, irmãos, porque João já escreveu no Apocalipse, capítulo de número 13, que o Pai já tinha o controle de todas as coisas. E eu já disse aqui uma vez e vou dizer de novo: o céu nunca perde. Não, pastor, estou em guerra, eu sei, mas o céu nunca perde. Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas. O céu nunca perde. Por quê, amados? O texto diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. O Pai estava dizendo: eu estou vendo tudo, eu já tenho um plano preparado. Eu quero dizer para você essa manhã, se eu fosse você, eu melhorava o glória, porque talvez alguém não deu nada por você, mas quando o Pai lhe viu, ele não economizou em usar do melhor que ele tinha. O adversário perdeu a guerra no campo de batalha. O céu se abriu para que nós entrássemos pela via do Calvário, e hoje podemos celebrar a Ele, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Queridos, é verdade que na madrugada da quinta Ele foi preso no jardim do Getsêmani. É verdade que Ele passou a madrugada preso. Sexta pela manhã, logo cedo, Ele foi interrogado pelo Sinédrio e depois foi julgado por Pôncio Pilatos. É verdade, irmãos, Jesus estava tão em desvantagem que nem no júri popular ele venceu. Quando o Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte por conta dos festejos? Eu tenho liberação para soltar um preso. O povo disse: eu quero Barrabás, um criminoso político. E o que é que eu faço com esse Cristo? Você já sabe a história. Crucificam. É verdade que às 9 horas da manhã da sexta-feira ele foi crucificado. Às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, ele tombou, morreu. O texto diz que ele foi crucificado ao lado de mais 2. E quando chega no finalzinho da tarde, o soldado vai conferir com uma espécie de dardo na mão, porque era dado um golpe na altura da canela do crucificado, para que adiantasse a morte, porque no outro dia era sábado, era o dia do Shabat. E quando as pessoas entrassem em Jerusalém para sacrificar, não poderia observar aquela cena terrível, porque a crucificação não era ao longe, era na praça principal da cidade.
Quem entrava observava a cena. E quando foram dar o golpe nele, observaram que ele já estava morto. O texto diz que ele morreu antes dos outros dois que estavam crucificados, porque o texto vai dizer que quando ele foi preso, antes do julgamento, ele foi espancado pelos servos do sumo sacerdote. O primeiro espancamento de Jesus foi ilegítimo, por isso ele resistiu menos na cruz. É verdade que antes do pôr do sol ele foi sepultado. O sepulcro foi emprestado por José de Arimateia. É verdade, queridos, que no sábado toda a igreja, todos os discípulos recolhidos, sem saber direito o que havia acontecido, e Roma estampando para todo mundo o que ela faz com quem se opõe a ela. É verdade, irmãos, é verdade que houve a quinta-feira da prisão, houve a sexta-feira da crucificação e da morte, houve o sábado do encolhimento, mas essa manhã eu preciso dizer, nós também não podemos nos esquecer que também houve o domingo pela manhã. Ô glória, eu vou dizer de novo para ver se você entende. Não podemos esquecer que também houve o domingo pela manhã. E o que foi que aconteceu, pastor? No domingo pela manhã, conforme Mateus capítulo 22 vai dizer, que Roma vai estampar nas manchetes dos principais jornais o maior fake news de toda a história. Não entendi não, pastor. Roma vai estampar nas manchetes dos principais jornais que a guarda romana havia adormecido de madrugada, e os discípulos de Jesus aproveitaram para roubar o corpo dele. Meu Deus, é uma verdadeira propaganda enganosa. Se fosse no Brasil, deveriam ser enquadrados no artigo 287, inciso A de 1940, por divulgar falsas notícias. Ninguém roubou o corpo de ninguém. A verdade é que domingo pela manhã, meu pastor, a morte não conseguiu mais detê-lo no sepulcro. Oh glória, alguém aqui entendeu? Domingo pela manhã a morte não conseguiu mais detê-lo no sepulcro. Ele amanheceu quebrando as cadeias da morte, dizendo: eu avisei, Uramande que a sobria, eu avisei que daria a minha vida, mas daqui a pouco eu tornaria a tomar de novo. E o dia é hoje. Jesus ressuscitou dizendo: esse não será o domingo da morte, esse será o domingo da vida, esse não será o domingo da guerra, será o domingo da paz. Eu quero perguntar, vai celebrar agora ou vai esperar para depois? O adversário perdeu a guerra no campo de batalha. Vivo, vivo, o Cristo dessa igreja está vivo, e essa manhã é uma manhã de celebrar. Celebra Ele, adore a Ele, glorifique a Ele. Se Ele está vivo, essa porta não fecha. Se Ele está vivo, a minha família está guardada. Quem pode adorar a Ele? Vivo, vivo, Jesus está vivo, Ele está vivo. Eu sinto Ele aqui nessa manhã, irmãos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quer ver uma coisa, irmãos? É forte. O testemunho vai dizer que numa conferência interdenominacional, líderes de todas as religiões, pelo menos da maioria, e está lá um pastor evangélico, todos tiveram uma oportunidade para falar. Quando deram para o pastor falar, quando ele abre a boca para falar do nosso Cristo, alguém o interrompe com um tom de deboche, dizendo: pastor, teu Cristo é tão desfavorecido que nem um túmulo próprio para ser sepultado ele tinha. O céu nunca perde, irmãos. O pastor, com uma serenidade gritante, olhou para ele, o auditório, e disse assim: mas para quê? A irmã entendeu já, irmãos. Para que ele precisava de um túmulo próprio? Ele sabia que só ia passar lá um final de semana. Para quê, meu Deus?
Ele sabia que só iria passar lá um final de semana. Então para que ele precisava de um sepulcro próprio dele? Meu Deus, a cruz não foi um acidente, foi um decreto do Pai. Isso aqui é forte. A maior notícia que a humanidade já recebeu não veio da Casa Branca do presidente dos Estados Unidos. A maior notícia que a humanidade já recebeu não veio da sede da ONU, veio do túmulo vazio. E desde que o túmulo ficou vazio, foi chancelado o decreto do Pai: eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus do céu, quando a Bíblia diz que não vai prevalecer, é que há uma força que empurra de fora para dentro. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A força que sustenta de dentro para fora é maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pastor, tem a guerra da Ucrânia, eu sei, mas ele está vivo. Meu pastor, tem a guerra do Oriente, eu sei, mas ele está vivo. A caneta que escreve a nossa história não está na mão do homem, e muito menos na mão do adversário. Está na mão daquele que é, daquele que tem, daquele que pode. Quem pode levantar a mão e celebrar a ele? A vitória é nossa, porque ele está vivo, e ele estará aqui essa manhã. Adore a ele, abra a boca, diga alguma coisa para ele, celebre a ele. Vivo, vivo, vivo. Diga para quem está do seu lado: tem esperança, calma, não desespere, ele está vivo. Receba dessa graça essa manhã. Eu sinto ele aqui. Ô pastor, o senhor não sabe como eu cheguei. O senhor não sabe a guerra que eu estou enfrentando. O senhor não sabe como tem sido os dias difíceis. Eu não sei, irmãos, mas também não preciso saber para lhe dizer uma coisa: aqui está tão difícil, já está tão complicado, e mesmo assim você conseguiu chegar, já conseguiu sentir ele, já conseguiu adorar. É sinal de que mesmo na guerra ele continua sendo Deus para guardar a tua vida. Ele continua sendo Deus para lhe dar graça, para lhe fazer sobreviver. Então, pelo amor de Deus, se é para entregar, quebra o vaso, entrega tudo, deixa o cheiro da adoração subir, deixa ele te tocar agora. Seja curado pelo poder do Calvário, seja tocado por ele, receba graça, receba ânimo, receba alegria. Deus estar aqui, e a graça dele toma esta casa. Faça alguma coisa para ele, receba dessa autoridade, porque Deus é fiel. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Se ele se agradar da tua adoração, ele vai fazer algo, ele vai lhe tocar. Meu Pai do céu, como é forte a presença dele. Doce cominura e assédia. O adversário olhou para você talvez no curso da semana e disse: essa manhã ele não vai conseguir, essa manhã eu não acredito que com tudo isso ele vai conseguir abrir a boca para adorar. Olha você aqui, meu Deus, olha você aqui, adore a ele em nome de Jesus. Quebra o vaso, ele estar aqui. Vamos terminar. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui costuma sonhar com as promessas do Senhor? Então se prepare para começar a desfrutar do cardápio do céu. Você já se imaginou entrando na glória? Faz isso agora, irmãos. Fecha os olhos. Você já se imaginou entrando no céu? Você já ensaiou a chegada lá, irmãos? Já imaginou o que é que vai dizer para ele quando você o ver? Já imaginou qual vai ser a sua reação quando você chegar diante do Cordeiro? A fonte da água da vida, as ruas de ouro,
E vai ter algo especial lá, irmãos. Isso aqui é só para crente que sonha com o céu. A Bíblia diz que vai ter uma mesa lá enorme. Gente de todos os povos, línguas, tribos e nações. Muita gente. Hoje é nosso pastor que vai nos servir com muita honra. Porém, naquele dia, meu pastor, não seremos nós que vamos servir. Meu Pai, o próprio Senhor, irmãos, com a bandeja na mão. E eu acredito que Ele vai fazer questão de ir em assento por assento para nos servir. Eu estava lendo esse texto e um negócio veio no meu coração. Desculpa aí os teólogos de plantão, não estou falando nada sobre consciência. Depois a gente vê isso aí. Mas vamos só conjecturar. Quem sabe naquele dia Ele vai poder lhe responder algumas perguntas que você faz hoje e Ele não pode lhe dar porque ainda não é o tempo. Quem sabe naquele dia, irmãos, quando Ele estiver lhe servindo com a bandeja na mão, Ele vai poder olhar para você e vai poder lhe dar algumas respostas que aqui não vai dar. E uma das formas que Ele poderá nos responder é da seguinte forma: Ele vai poder olhar para você e vai dizer assim: está vendo, filho? Filha, está vendo tudo isso? Aí você vai dar uma olhada. E Ele vai dizer: era disso que eu estava falando. Quando naquele dia te disse para não desistir. Se amandorebe comidas. Era disso que eu estava falando quando naquela manhã Ele disse para descer mais uma cova, chorar mais uma lágrima, caminhar mais uma milha. Era disso que eu estava falando para você não desistir naquele dia. Era disso que eu estava falando. E um sentimento vai brotar na nossa alma. Qual, pastor? Valeu a pena. Valeu a pena. Esse vai ser o sentimento, valeu a pena. Meu Deus do céu, eu nem esperava ir para aquela nação, passar tudo aquilo que eu passei, meu Deus, mas valeu a pena, meu Pai do céu. Mesmo sem entender o processo, valeu a pena no domingo pela manhã celebrar na ceia, valeu a pena, meu Jesus. Vamos fazer uma aliança aqui, irmãos, de crente, aliança de crente. Eu quero te ver lá. Você vai me ver lá, irmãos. Irmãos, em algum lugar lá você vai me encontrar. Eu quero ter a alegria de sentar do seu lado, pastor. Eu quero ter a alegria de sentar do seu lado, irmãos. Mas de repente, se não der, eu não sei como vai ser a ordem lá dos assentos. Se você estiver um pouco distante de mim, me procura. Estica o pescoço assim um pouquinho, você vai, em algum lugar eu vou estar lá. Porque do que eu passei lá fora, irmão, para lá nunca mais, pelo amor de Deus. E quando você me encontrar, dá um sinal assim, ó. Dá um sinal de legal que eu vou entender. Quando você me encontrar, eu vou entender que você vai estar dizendo: o Senhor estava certo, pastor. O Senhor estava certo, pastor. Valeu a pena realmente não desistir. Valeu a pena caminhar sem entender. Valeu a pena seguir no propósito sem compreender nada. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena não negar a cruz. Valeu a pena servir a Ele. Valeu a pena. Eu vou te velar. O Senhor vai lhe dar graça. Você não vai parar. O adversário não vai lhe deter. O inferno não vai colocar fim na história que Deus escreveu. Você vai chegar. Receba força para sobreviver a essa guerra, a essa prova, essa batalha. Adore a Ele nessa manhã, porque está descendo graça. Adore a Ele nessa manhã, porque está descendo reforço do céu. Tem socorro de Deus para a alma aflita. Eis que eu sou o teu Deus, lhe ajudo, tomo pela tua mão direita, lhe sustento com a destra da minha justiça, e te digo: tu és meu. Tu és meu,
Tu és meu Deus do céu. Você entende isso aqui, irmãos? Tu és meu. Eu sei que às vezes é difícil, mas quer saber como é que nos guarda? O Senhor olha para Moisés e diz assim: diz ao povo na Páscoa, quando forem sacrificar o cordeiro, pega parte do sangue e mancha o umbral da porta. Eu vou dizer de novo, o céu nunca perde, irmãos. Deus nunca faz nada sem propósito. O pai sabia, irmãos, que na casa de todo egípcio, quando você entrava na porta dele, no umbral da porta havia a inscrição com o nome da divindade, que segundo eles era quem protegia, guardava, provia. O pai olhou e disse: já sei. Moisés, manda colocar a minha marca, que eu vou mostrar para eles como é que guarda. Receba isso, porque vem de Deus, irmãos. Entrava na casa do egípcio e encontrava lá na frente da porta Osíris, Sete, não sei quem mais. Coloca a minha marca aí, Moisés, que eu vou mostrar quem que guarda. Eu vou mostrar como é que eu velo pela vida do meu povo. Essa madrugada, a morte vai passar e ceifar os primogênitos do Egito. Mas, por favor, coloca a minha marca. Eu gosto de conjecturar, irmãos. Então me permita. Lá vem o anjo da morte, vamos dizer assim. Quando ele chega na casa do egípcio, irmãos, ele olha para aquela marca. Se fosse na Bahia, eu ia dizer assim: a morte olhou e entrou de voadora, porque ele olhou para a marca e não viu nada, entrou. A morte olhou na casa do próximo egípcio e perguntou assim: quem é fulano de tal na fila do pão? Arrombou a porta e entrou. Desespero, morte do primogênito. Só que tem um mistério: no vizinho tem a casa de um crente. No vizinho a igreja está estabelecida e lá tem uma marca, conjecturando eu. Aí o anjo da morte sai da casa do egípcio e vai na casa do crente e está tentando entrar, só fica no limiar da porta. Aí sempre tem alguém para indagar: não vai entrar não, não vai arrombar a porta não. Aí o anjo começa a dizer: aqui não dá, tem uma marca aí que eu não vou conseguir transpor. Coloca o pé, arromba. Ele diz: eu já tentei de tudo, mas essa marca é mais forte do que eu. Aí alguém olha para ele e diz: tem uma rota alternativa. Que rota é? Peça. Que rota é? Páscoa. Passa por cima da marca, mas não toca. Passa por cima, mas não mexe. O anjo da destruição tentou entrar, mas a graça disse: não entra não, porque eu amo. Oh meu Deus do céu, a infidelidade conjugal tentou entrar. A marca diz: aqui você não passa. Tem blindagem espiritual. A rebeldia dos filhos tentou acabar, mas a graça disse: aqui não. Eu coloquei o pé, quem manda sou eu, quem guarda sou eu, quem protege sou eu. Quem está debaixo dessa marca? Quem está debaixo dessa marca e pode tomar posse dessa blindagem espírita? Oramante, come dá uma séria. Eu não sei qual foi a ameaça que o inferno tentou empreender contra a tua família, mas a partir de hoje caiu por terra toda a maldição. Tem marca do sangue, o sangue que guarda, o sangue que livra, o sangue que, meu Deus do céu, eu estou escondido nas asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Tome posse desse descanso hoje, celebre a Ele.
Tome posse dessa paz, dessa manhã, e celebre a Ele. Tem a marca, se tem a marca não toca, se tem a marca não mexe, se tem a marca tem uma rota alternativa, passa por cima, vai para onde você quiser, mas não toca, porque quem guarda é o Senhor. É o Senhor que guarda esta casa, é o Senhor que guarda a tua vida, é o Senhor que guarda a tua família, é o Senhor que guarda os teus negócios, é o Senhor que guarda a tua saúde, é o Senhor quem guarda as tuas emoções, é o Senhor que guarda os teus pensamentos, é o Senhor que sustenta a tua estrutura. Tem alguém para celebrar a Ele? Diga gratidão, diga graças a Deus, diga Senhor, muito obrigado, adore a Ele, celebre a Ele nessa manhã. Eu preciso terminar e eu quero lhe dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti nesta manhã. Que o Senhor se lembre de ti. E essa manhã Ele me traz aqui para te dizer: eu não me esqueci de nenhuma só palavra que liberei sobre a tua história. Espera o tempo, te colocarei no ambiente do cumprimento. Meu Deus do céu. Receba o tempo novo de Deus para a tua vida essa manhã. Receba um tempo novo, um marco de Deus para a tua história nessa manhã. O Cristo desta igreja está vivo. Celebramos a Ele porque Ele é o Senhor da nossa história. Nessa manhã, queridos, vai para casa de posse e de vitória, porque Deus está no controle. Se puder, ou aponta para alguém, ou repousa a sua mão. Se alguém estiver perto de você, diga para ele: calma, calma, meu pastor, calma. Deus está no controle de tudo, calma. Deus está no controle da tua história, pelo amor de Deus. Essa igreja não depende da economia da Europa. Essa igreja depende da notícia que saiu do túmulo vazio. Jesus está vivo, então ainda há esperança. Jesus está vivo, ainda tem jeito, porque Ele tem o controle. Diga graças a Deus. Diga muito obrigado. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado em nome de Jesus. Aleluia.